Opa, bom, depois de vivenciarmos uma grande guerra entre duas potências, brigas políticas e a realização de um milagre, ainda resta um ponto a ser comentado sobre o mundo de Greg. Um ponto obscuro e extremamente perigoso. Por mais que nós já dissecamos por completo o desenho, ainda resta ser contada a história do filme do mundo de Greg. E por ser um filme muito interessante e que poucos assistiram, eu decidi fazer um vídeo somente para ele. Isso tudo porque nesse filme nós descobrimos a verdadeira origem de Greg, como ele conheceu Kelsey e JP, mas acima de tudo, a primeira aventura do grupo, que por si só é extremamente chocante. E por mais que o começo de suas aventuras tenha sido um pouco triste para ambos os lados, o final vai surpreender vocês. Então bem, novamente eu te convido para entender como inicia e termina o início do mundo de Greg. Tudo começa quando uma garota estranha que nós nunca vimos antes aparece desesperada, fugindo de um grupo de crianças piratas loucas. Felizmente, ela foi capaz de escapar a tempo e é nesse momento que nós descobrimos que ela estava sendo caçada por roubar um diário misterioso que pertencia a um de seus membros. Diário esse que escondia um enorme segredo. Indo para outro lugar, nós nos encontramos com Greg, que diferente do habitual, estava muito triste e cabisbaixo, enquanto assistia um vídeo de despedida de seus antigos amigos. Esse temperamento fora do habitual se dá porque Greg e sua família estavam se mudando para uma nova cidade, e o garoto ficou triste por simplesmente ter que abandonar seus antigos amigos e sua antiga vida. Como ele era o único desanimado com a ideia, seus pais tentaram de todas as formas motivá-lo, afirmando que se mudar, na verdade abriria muitos caminhos para ele. No entanto, nem isso o fez mudar de ideia. Dito isso, a família chega em sua nova casa, que mais uma vez não agrada nem um pouco o pequeno Greg. Isso porque essa casa parecia estar abandonada, vazia, sem vida, e sem falar que os fundos dela davam em direção à floresta estranha e macabra, que o deixava constantemente aterrorizado. Por outro lado, seu irmão, Bernard, rapidamente se adaptou à nova vida e fez muitos amigos com o passar dos dias. E bem, ver seu irmão se divertindo tanto acabou deixando o pobre garotinho triste, porque para ele era muito difícil conhecer alguém novo e fazer uma amizade. Sua mãe, por outro lado, tenta mais uma vez motivá-lo e dá a ideia dele brincar com sua irmã em um parque próximo, além de também deixar ele escolher qual sabor de pizza eles jantariam nesse dia. Com isso em mente, ele foi correndo ao parque junto de sua irmã Jéssica, e de início as coisas foram indo muito bem. Porém, enquanto brincavam, ela acidentalmente arremessa sua pelúcia favorita longe bastante, indo parar dentro da floresta macabra. Essa situação acabou a deixando muito triste, pois ela amava muito aquela pelúcia. Então Greg, como um bom irmão, mesmo estando morrendo de medo, prometeu que iria buscá-la de volta. Depois de respirar fundo e superar a tremedeira que estava sentindo, Greg enfim entra na profundeza da gigante floresta. Entretanto, diferente do que aparentavam, a cada passo, aquele lugar estranho foi dando forma a uma belíssima floresta. Até que de repente surgem algumas crianças brincando de mestre Pokémon com sapos. Sim, com sapos. E bem, como isso era muito estranho, Greg facilmente se assusta e sai correndo. No entanto, durante sua fuga, ele acaba dando de cara com um grupo de crianças de bicicletas que quase o atropelaram. Dito isso, ele pergunta para aquelas crianças que pareciam um pouco mais normais que as outras se eles viram a pelúcia perdida de sua irmã. Infelizmente, eles não sabiam nada sobre isso, mas afirmaram que poderia estar dentro da zona de troca. Então Greg montou na garupa de um dos garotos e foi para o núcleo da floresta, onde ele encontra uma mini sociedade criada e habitada apenas por crianças. Caminhando mais um pouco, ele encontra a pelúcia de sua irmã, que estava nas mãos de Kitty. Porém, antes que pudesse pegá-la de volta, a mini sociedade é invadida por um navio pirata, que estavam ali para roubar todos os brinquedos e doces das crianças, incluindo a pelúcia de Jéssica. Greg, por sua vez, se enche de coragem e luta para pegar a pelúcia de sua irmã de volta, enfrentando assim a capitã dos piratas. Porém, como estava sozinho, ele rapidamente foi cercado e quase capturado. E só não foi porque Kelsey, nossa grande guerreira, apareceu em cena e o salvou no último momento. Os dois então voltam para a casa do garoto, onde Greg agradece por tê-lo salvo. No entanto, a garota não queria ouvir palavras de agradecimento, mas sim receber um pagamento adequado por arriscar sua vida para salvá-lo. Então bem, é assim que Greg lhe dá um chocolate como pagamento e a garota sai feliz da vida. Durante a noite, Greg até tenta dormir, enquanto pensava mais uma vez que queria fugir desse lugar estranho. E para piorar ainda mais sua situação, a ventilação de seu quarto começou a emitir sons estranhos. Então, cheio de coragem, ele tira a tampa e descobre que tinha um fio de nylon amarrado, que quando puxa, descobre que ele estava segurando um diário com o nome Hannah escrito bem em sua capa. Nesse diário, nós descobrimos que Hannah foi uma garota que morou nessa mesma casa antes de Greg. E com o passar das páginas, nós descobrimos que esse diário escondia um segredo, o caminho até o cumpre desejos, que nada mais é que um origami abre e fecha. Essa é uma espécie de relíquia criada pelas antigas gerações e diz a lenda que se o usuário for capaz de decifrar sua senha, ele seria autorizado a realizar qualquer desejo, independente do quão bizarro ou impossível ele fosse. Entretanto, naquela época, por conta de seu tremendo poder, as crianças que o fizeram decidiram escondê-lo para sempre, impedindo assim que caia em mãos erradas. Agora, você se lembra aquela garotinha de antes? Sim, ela realmente é a dona desse diário, e o motivo de ter fugido dos piratas foi porque ela roubou uma parte do mapa que levava até o esconderijo dessa relíquia antiga. Voltando para o foco da história, agora, sabendo desse segredo, Greg decidiu que iria atrás dessa relíquia e a conquistaria independente dos riscos. Isso porque ele estava desesperado para ir embora dessa cidade horrível.
Dito isso, no dia seguinte o garoto se arruma e sai em sua nova aventura, indo primeiramente até o centro da floresta, que infelizmente estava toda destruída graças ao ataque dos piratas. E bem, ver aquela cena foi suficiente para fazer o garoto entender que eles eram pessoas perigosas. Mas mesmo assim, seu desejo de voltar para sua antiga cidade era muito maior. Então, mesmo com medo, ele começou a seguir o caminho do mapa junto de Kelsey. Kelsey, como era mais experiente, toma a dianteira da dupla e guia o caminho superando inúmeros desafios, desde enigmas que somente o Cellbit seria capaz de resolver, até um terrível ataque de um enxame de mosquitos. Chegando mais à frente, o caminho se dividia em dois, mas infelizmente o mapa estava rasgado exatamente nesse ponto. Então, os garotos não sabiam para que lado deveriam ir. Além disso, para piorar ainda mais sua situação, aquele mesmo barco pirata aparece bem em sua frente para emboscá-los e mais tarde os levar para uma prisão dentro dele. Como os dois não queriam falar o motivo de estarem em seu território, eles foram levados até o Torturador. E bem, essa pessoa é nada mais, nada menos que JP. Nesse período, JP era conhecido por ser um pirata tirano, responsável por torturar as crianças presas, utilizando seus mais variados dispositivos terríveis. Inicialmente, ele tenta torturar Kelsey e Greg psicologicamente, mas isso acaba não funcionando muito bem com Greg, então os dois começaram a discutir, e nisso JP fica muito assustado e acaba se prendendo em seus próprios objetos de tortura. Foi então que ele começou a chorar feito um bebezinho, afirmando que nunca quis ser um pirata mau, e ele só estava nesse posto como torturador porque as crianças que ficavam presas no barco tinham medo de ficar junto dele, já que ele era desajeitado e horrível. Greg, por sua vez, percebe que JP nunca foi um garoto mau, então convida a se juntar a eles em sua aventura indo atrás do tesouro que seria capaz de realizar qualquer desejo. No entanto, JP estava esse tempo todo fingindo, e ao descobrir o motivo deles estarem em seu território, ele imediatamente informa sua capitã. Os dois então foram enviados para a frente da capitã Serena, que informa que estava em posse da outra metade do mapa que Greg estava atrás. Serena, por outro lado, tenta convencer Greg a se juntar ao seu bando por meio de uma canção, afirmando que se eles ficassem juntos, eles poderiam conquistar o mundo. Além disso, na canção, ela também conta um pouco sobre sua motivação para ir atrás da relíquia. No entanto, é nesse momento que as coisas começam a ficar estranhas, porque Serena mostra sua verdadeira natureza, afirmando que seu maior desejo era inundar todo o riacho e afundar toda a cidade. E bem, Greg é o garoto bonzinho da história, então ele imediatamente rejeitou seu pedido. A capitã, por sua vez, aceitou sua decisão e o deixou ir embora. Entretanto, ele só iria embora do barco caminhando pela prancha e caindo em um pântano misterioso e muito fedido. Com o tempo se passando e sua situação indo de mal a pior, não restavam muitas escolhas para os dois amigos. Porém, é nesse momento que JP se mostra ser um bravo herói, entrando assim na frente e tentando convencer os piratas que existem formas melhores de resolver seus conflitos. Mas acontece que todos os outros piratas do bando se recusaram por completo a fazer coisas boas. Então, no lugar disso, começaram a zombar o pobre garoto. Aproveitando a briga dentro do barco e dentro do bando, Greg dá início ao seu plano de fuga e começa a pular dentro do navio. E como ele era feito de bolas infláveis, isso acaba criando diversas ondas de ar, arremessando para longe os membros da tripulação. Com isso, ele, Kelsey e JP conseguem fugir e levar consigo a outra metade do mapa para o mais longe possível. Nesse meio tempo, Serena e sua tripulação se recompõem. Então, ela prepara sua vingança e solicita apenas que seus membros mais perigosos irem atrás dos fugitivos. Voltando para os protagonistas, eles conseguiram escapar se escondendo em uma caverna nas proximidades da densa floresta. E como a noite já tinha chegado, eles decidiram ficar por lá até o dia seguinte, porque provavelmente as outras crianças iriam embora nesse meio tempo. No entanto, eles não contaram que, bem, eles também são crianças. Foi nesse momento que a mãe de Greg liga preocupada, perguntando onde seu filho estava a essa hora da noite. O garoto rapidamente inventa uma desculpa mirabolante, dizendo que estava em uma festa do pijama na casa de Kelsey. E para deixar tudo ainda mais convincente, JP faz uma atuação magistral, agindo como se fosse o pai da garota, o que bem, no fim acaba funcionando, já que não é nem um pouco estranho seu filho ir dormir na casa de uma garota que ele conheceu há um dia. Mas bem, no fim das contas, os três tentam descansar enquanto conversam entre si, conhecendo assim um pouquinho mais sobre o outro. Kelsey, por sua vez, admite que essa era a primeira festa do pijama que ela participava. JP, por outro lado, fica toda sorridente, porque ele estava feliz de estar tão próximo de seus novos amigos. Aproveitando o gancho, ele também pergunta qual seria o desejo que eles fariam ao colocar suas mãos na relíquia. Kelsey, inspirada pelas histórias de herói que leu durante toda a sua vida, iria desejar se tornar uma cavaleira. JP, por sua vez, tem um desejo muito interessante, porque ele queria clonar a si mesmo diversas vezes para poder brincar com todos os grupos de crianças do riacho. Greg, por outro lado, ainda meio tenso, comenta que apenas gostaria de pedir muito chocolate. Mas bem, é óbvio que isso não é a verdade, e sua reação deixou isso muito claro. Depois de algum tempo, Kelsey e JP caem no sono, e Greg aproveita a oportunidade para sair e ir sozinho atrás da relíquia. Nisso, ele atravessa lugares perigosos dentro da floresta, superando alguns desafios complicados e decifrando uma espécie de quebra-cabeça
conversa ao longo do caminho. Dito isso, eles chegam em um castelo repleto de dentes de leão por toda parte. Greg então assopra e finalmente revela assim a localização do item mais desejado do mundo, a relíquia que realizaria seu desejo. Inicialmente ele fica muito chocado ao ver aquele item místico, mas poucos segundos depois volta à realidade e procura dentro do diário de Hannah qual era a senha para desbloqueá-la. No entanto, antes que pudesse conjurar por completo a senha, os piratas aparecem bem em sua frente, segurando Kelsey e JP e os usando como refém para pegar o cumpre desejos. Voltando um pouco no passado, pouco tempo depois que Greg saiu da caverna, Kelsey e JP acordaram e perceberam que o garoto já não estava mais com eles. Então tiveram a certeza de que ele os traiu, e por conta disso fizeram muito barulho gritando na floresta, o que acabou chamando a atenção dos piratas que estavam nas redondezas. Voltando agora para o presente, Serena finalmente coloca suas mãos na relíquia antiga, e agora com o poder de realizar o que quiser, ela deseja que a cidade e todo o riacho fossem completamente inundados. E bem, por incrível que pareça, seu desejo foi realizado. Uma terrível tempestade muito poderosa começou a assolar todo o riacho, deixando todos com medo, menos Serena, que apenas ri sem parar, feliz por conquistar o que sempre sonhou. Em poucos segundos, o nível da água subiu para um estado alarmante, e antes que Serena conseguisse escapar usando seu navio, ela foi arrastada pela forte correnteza. Enquanto isso, Greg, Kelsey e JP conseguiram felizmente se abrigar dentro do barco. Kelsey, por sua vez, mostra estar muito irritada com Greg por ele ter os abandonado, junto de JP, que também se mostra muito triste em relação a isso, pois todo esse tempo ele pensou que Greg os via como amigos. Greg, no entanto, surta de uma vez por todas e grita que ele só queria realizar seu desejo de voltar para a antiga cidade. Ele queria voltar para sua antiga rotina, ver seus antigos amigos e viver tranquilamente no lugar que sempre quis. No entanto, no meio desse desabafo, ele se deu conta que já havia conquistado a amizade de muitas pessoas nessa nova cidade. Além do mais, ele descobriu coisas que nunca sonhou em descobrir antes. Então, no fim das contas, ele se desculpa por usar palavras tão duras com os garotos. A tempestade, por sua vez, continuou sem parar, inundando cada vez mais o pequeno riacho. Nesse ponto, eles precisavam da relíquia para fazer tudo voltar ao normal. Então, Greg cria um plano e decide usar o navio pirata para navegar até o local onde a correnteza levou a relíquia. Kelsey e JP, por sua vez, não ficaram muito felizes com a ideia, já que, bem, isso era muito arriscado. No entanto, Greg, como bom líder, usa palavras motivadoras, afirmando que Kelsey, desse jeito, poderia se tornar a cavaleira que sempre sonhou em ser, e JP poderia se tornar o capitão e guiá-los com o navio pelas fortes ondas. E além disso, ele também afirma que confiava nos dois, e somente por isso que iria fazer essa loucura. O grupo então começa a trabalhar junto, seguindo a forte correnteza até que em um certo ponto da rota, o navio bate em uma pedra pontuda, que acaba o destruindo. Entretanto, felizmente, eles conseguiram chegar aonde queriam, encontraram a relíquia. Porém, quando Greg estava prestes a pegá-la, Serena surge mais uma vez de dentro das águas, e afirma que ninguém pegará sua relíquia. Kelsey, por sua vez, avança e começa o tão esperado duelo de espadas contra Serena. Enquanto isso, Greg utiliza a senha e começa a fazer o seu desejo, porém, antes que pudesse terminar, Serena o interrompe, e ambos são teletransportados para uma dimensão dentro da relíquia. Assim que abre os olhos, eles se encontram em um lugar misterioso e muito estranho. Serena, por outro lado, como já esteve lá antes, comentou que esse era o mundo dentro da relíquia dos desejos, o mundo que guardava o desejo de todos os seus antigos usuários. Dito isso, os dois começam a última briga para ver quem ficaria com o último desejo. A briga, por sua vez, foi muito intensa, com ambos usando habilidades dadas por conta da relíquia. Nesse meio tempo, nós descobrimos o porquê de Serena estar obcecada pelos desejos. Isso é porque, assim como Greg, ela se mudou para essa cidade estranha, deixando para trás amigos, uma casa na praia, mas acima de tudo, a felicidade, algo que ela mesma nunca encontrou morando perto do riacho. Ao ouvir isso, Greg começa a repensar seus sentimentos e comenta que também queria voltar para sua antiga casa, um lugar que ele nunca quis deixar. Parando para pensar, por mais que estivessem brigando, ambos queriam realizar o mesmo desejo. Porém, o egoísmo e o medo de aceitar as mudanças e casualidades que acontecem na vida acabou os tornando inimigos. Greg, por sua vez, desde a última conversa que teve com Kelsey e JP, mudou sua percepção disso e entendeu que ele já tinha feito novos amigos, amigos de verdade, diferente dos antigos que muitas vezes não tratavam muito bem e pareciam nem mesmo saber seu nome. Para Serena, ver outra pessoa passando pelo mesmo que ela a fez se sentir muito mais confortável. Entretanto, esse belíssimo acerto de contas entre o vilão e o herói foi interrompido, pois o mundo do desejo estava desmoronando por conta da água. Dito isso, os dois trabalham em equipe pela primeira vez e, usando parte do desejo das outras crianças, conseguiram escapar a tempo, e ao voltarem à realidade, notaram que aquela terrível chuva simplesmente desapareceu. Com isso, alguns dias se passam, Greg finalmente devolve a pelúcia de sua irmã, a mini sociedade do riacho volta a existir novamente, as crianças brincam felizes mais uma vez, os piratas que antes queriam destruir tudo se tornaram crianças melhores e mais animadas, e Greg e Serena se despedem. Serena seguindo seu próprio caminho, indo aonde o destino a levar, e Greg indo diretamente a Kelsey e JP para se desculpar pelo que fez antes, sendo 100% sincero e dizendo que só estava com medo das mudanças repentinas. E bem, é claro que os dois aceitam suas desculpas e firmaram a partir desse dia o início de uma belíssima amizade que duraria pelo resto de suas vidas. Então, a lição de hoje é: não tenham medo das mudanças que acontecem em sua vida, elas muitas vezes escondem felicidades que você nunca imaginou viver. E bem, dessa forma eu me despeço mais uma vez.
Obrigado por ficar até aqui e comentem Serena nos comentários, para mostrar que vocês ficaram até o final. É isso, valeu!